Fala aí, amante de MMA, beleza? Tudo bem? Meu nome é Davi e esse é o canal Passando a Guarda, o canal das notícias do mundo de MMA. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece, não tem como. Tem que se inscrever, então aperta aí no botão aí de se inscrever aí, deixa seu like aí na confiança no vídeo aí. Se você não gostar, você tira, beleza? Então bora pra primeira notícia sem muita enrolação, pois eu sei que vocês não gostam que eu fique enrolando muito. Na primeira notícia do site ESPN, já com o pé na porta, já diz assim: provocação. Chimaev diz que encarar Colby Covington será a luta mais fácil do que Durin no UFC. Será? Sei não, hein? Vamos ver aqui. E a matéria diz assim: apesar de não ter batido o peso para atuar no peso médio dos 77 do UFC em setembro, Khamzat Chimaev permaneceu na categoria e sonha com o cinturão dela. Em 2022, o russo superou Gilbert Burns Durin em uma verdadeira batalha e finalizou Kevin Holland, se consolidou como o número 3 no ranking da divisão e passou a ver seu nome ser ligado ao de Colby Covington, em hipotética luta que pode ocorrer em março na Inglaterra, porque não está assinado ainda. Ciente da especulação da parte da imprensa quanto ao seu futuro, o Lobo já projeta o embate com um bad boy americano. Chimaev minimizou o perigo de Colby Covington e lhe ofereceu uma possível luta, né? Tanto que o Lobo classificou o Durin, atleta que lhe exigiu ao máximo em combate, como um oponente mais difícil de lidar do que o americano por ser equilibrado em todas as áreas. Vale destacar que Khamzat venceu todas as lutas que fez no UFC e impressionou e saiu ileso delas, menos diante do brasileiro, ele saiu literalmente quebrado. O niteroense, para quem não sabe, Durin é de Niterói, foi Niterói no Rio de Janeiro, foi o único lutador que deu knockdown e fez o russo sangrar no octógono. Sem esquecer da batalha travada, a promessa do MMA destaca que o ex-campeão interino dos meio-médios não possui a garra, nem qualidade de Gilbert. Crava que ele vai ser presa fácil em um hipotético duelo. Aí as aspas dele fala assim: acho que Colby Covington será muito mais fácil. Durinho é difícil de lutar, porque é bom no chão e não é ruim de wrestling. Mas pode fazer o wrestling com ele. Pude fazer um wrestling com ele e derrubei ele fácil. Na luta com Durin, prometi a todos que ia nocautear e coloquei na minha mente que tinha que nocautear, declarou o lutador em entrevista à ESPN. E por isso que estava correndo atrás dele por 3 rounds. Esqueci o tempo, plano de jogo, tudo. Colby Covington não é o mesmo tipo de cara. Contra Covington posso derrubar, finalizar, nocautear. Usman e Masvidal deram knockdown. Então por que eu não? Faz sentido. Se eu der um soco nele, ele não vai voltar. Ele vai dormir logo por muito tempo. Eu não lembro agora, não fiz uma pesquisa básica aqui para poder ver. Eu não lembro se o Colby Covington já foi nocauteado, mas realmente ele tomou knockdown do Masvidal e o Masvidal não é essa coca toda. O Masvidal ele tem mais nome do que qualquer outra coisa. Pra mim, qualquer um do top 5 hoje consegue vencer o Masvidal fácil. Até alguns caras que estão chegando no top 5 ainda. Entendeu? Não sei, talvez o Wonderboy tenha um pouco de dificuldade para poder vencer o Masvidal, mas eu vejo que todo mundo venceria ele. E aí diz assim: invicto no MMA, Khamzat Chimaev, de 28 anos, disputa 6 lutas no UFC, e a 6ª luta, e cresceu no peso nos meio-médios. O russo estreou pela organização em 2020, suas vítimas nela foram John Phillips, Rhys McKee, Jared Mechar, Li Jigliang, Gilbert Durin e Kevin Holland. Atualmente, o Lobo, dono do 3º lugar no ranking da categoria, lista Alex Poatan, Colby Covington, Israel Adesanya, Kamaru Usman e Leon Edwards como possíveis rivais. Bacana. Então vamos ver, né, como é que vai ser a luta dele, porque eu acho que o Poatan não vai rolar pra ele, mesmo que o Adesanya não queira tirar uma rodada de descanso pra poder ver o que vai acontecer, esperar que um wrestler chegue e tire o cinturão do Poatan, ou simplesmente porque ele quer descansar. Eu acho que ele não vai querer queimar cartucho, não. Mas enfim, acho que provavelmente o Adesanya vai querer ficar essa rodada sentado, e não vai ser o Lobo que vai pegar o Poatan nessa próxima rodada. Anotem que escreva o que eu tô falando. Não vai ser. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa notícia. Na próxima notícia, também o site ESPN diz assim: Moicano dá resposta inusitada a fã em redes sociais e sugere que detonaria ex-campeão do UFC. Sou contra a pena de morte. Caramba.
E a matéria diz assim: Renato Carneiro não está de brincadeira no UFC. Após impressionar na vitória por finalização no primeiro round sobre Brad Riddell em novembro, em Nova York, Moicano exigiu respeito e dias depois passou a entregar o top 15 dos leves. Em busca de grandes lutas para dar continuidade à sua ascensão no ranking da categoria, o brasileiro aproveita para provocar um atleta renomado que vive péssima fase na carreira. Em suas redes sociais, Moicano não poupou Tony Ferguson. Se antes o americano que tinha vencido 12 combates seguidos era temido e foi visto por parte da comunidade MMA como lutador ideal para destronar Khabib no peso leve do UFC, agora com 38 anos e 5 derrotas consecutivas, passou a ser alvo de mais competidores da categoria. Ao ser questionado por um fã se possui interesse em enfrentar o El Cucuy, que é o apelido do Tony Ferguson, o bicho-papão, o brasileiro não negou e, confiante em seu nível de habilidade, deu a entender que o possível embate seria um castigo cruel para o veterano. De acordo com Renato, a tendência seria Tony sofrer em suas mãos. Não duvido. Aí, posta aqui ele falando, né, com um fã e tal, falando as mesmas coisas que eu acabei de falar. E a matéria diz assim: sou contra a pena de morte, escreveu o lutador em sua conta oficial do Twitter. Renato Moicano, de 33 anos, um dos principais lutadores brasileiros no peso leve. Atualmente, o atleta ocupa a 13ª posição no ranking da categoria no MMA desde 2010. O profissional possui um cartel composto de 17 vitórias, sendo 10 por finalização, 5 derrotas e 1 empate. Seus principais triunfos foram sobre Alexander Hernandez, Brad Riddell, Kevin Kattar, Cub Swanson e Jared Stamps. Cub Swanson ele já venceu o Charles do Bronx. E Moicano, ele tá falando aqui, né, que se ele pegar o Tony Ferguson, vai ser uma pena de morte pro Tony Ferguson. Eu acho que o Tony Ferguson agora já entrou na fase de escada. Tem um vídeo aqui no meu canal aqui do Rafael dos Anjos, ele foi num podcast, ele falou que o Tony Ferguson ele é metido com droga, que ele já deveria ter parado, que ele não tá sabendo ver, ele tem problemas mentais. Tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre o Tony Ferguson, problemas mentais. Dá uma pesquisadinha que você vai ver aí. Até mesmo falando que já tá lelé da cabeça e aquela coisa toda. E eu acho que ele tá lutando por insistência, de tanto tomar pancada na cabeça, ele ainda acha que ele vai conseguir ser campeão. Só que agora é tobogã. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre essa notícia. Se você não tem que comentar, comenta qual cidade, qual estado você tá falando. Eu estou falando de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. E você? Eu quero saber. Na próxima notícia diz assim: Borrachinha revela impasse contratual e cogita deixar o UFC antes da luta contra o Whittaker. Essa notícia do site ESPN tá pegando fogo. E diz assim: mesmo vindo de vitória no UFC em agosto, Paulo Costa não esconde que sua situação na organização é incerta. Após vencer Luke Rockhold em Utah, Borrachinha atualmente tem apenas mais uma luta em seu contrato com a companhia e a imprensa especializada especula que ela seja realizada com Robert Whittaker, que também tem uma luta só também no contrato. Em fevereiro, na Austrália, contudo, o brasileiro informa que uma mudança importante pode acontecer antes do duelo com o australiano e ser oficializado pela empresa. Em entrevista exclusiva à reportagem da Asia Fight, Borrachinha revelou que não renovou o contrato com o UFC e que sua pedida salarial permanece em análise pela atual cúpula da maior organização de MMA do mundo. No entanto, se engana quem pensa que o brasileiro se desespera com a indefinição sobre seu futuro na companhia. De forma surpreendente, Paulo explica que seu vínculo com a empresa foi baseado na quantidade de lutas realizadas e também apresenta uma cláusula por tempo. Sendo assim, caso tal data estipulada no contrato seja ultrapassada, o mineiro pode sair da liga antes mesmo de cumprir o combate restante em seu acordo com ela. Contra o Brecha, o atleta não tem pressa para voltar ao octógono no confronto que pode ser sua despedida do UFC. Insatisfeito com o valor que recebe, impõe como condição para enfrentar Robert Whittaker a renovar seu currículo um vínculo salarial bem superior ao que recebe atualmente. Vale pontuar que essa não foi a primeira vez que Borrachinha mostrou estar chateado com a falta de valorização da empresa. E as aspas ele fala assim: não renovei com o UFC, tive uma conversa com o Hunter que ficou de me dar uma resposta, pedi um valor e ele ficou de me dar uma resposta sobre isso. Ainda não tive resposta. Tudo é possível. Tenho mais uma luta e não tenho muita certeza.
tem alguns advogados olhando o contrato, vendo como funciona, porque ele também pode acabar por tempo. De repente, eu nem precise fazer para terminar o contrato, revelou antes de continuar. A gente tem que saber cuidar das nossas coisas, o contrato com o UFC é de negócios. Tem que estar ciente de como funciona para não dar esse passo errado. Aproveitar da melhor forma. Tem uma luta restante ou por tempo. Acredito que isso, mas ainda estou em conversa com os advogados. Gostaria muito que essa luta com o Whittaker acontecesse, mas depende do UFC. Ainda não tem contrato. Não tem nada. Gostaria de que existisse um contrato ao nível dessa luta, completou o lutador. Paulo Costa, com 31 anos, um dos principais lutadores brasileiros do UFC, o atleta, dono de um estilo de luta empolgante, ficou conhecido no esporte por conta do poder dos seus golpes e de seu porte físico acima da média para atuar no peso médio. Borrachinha iniciou sua trajetória em 2012, estreou no Ultimate em 2017 pela companhia e o mineiro realizou 8 combates, venceu 6 deles, disputou o título da categoria e perdeu 2 vezes. Seus triunfos mais importantes foram sobre John Hendricks, Luke Rockhold, Uriah Hall e Yoel Romero. Eu acho o seguinte, o Borrachinha ele é grande demais pro UFC deixar ele embora. Porque, na minha opinião, a PFL gostaria de ter ele, o Bellator gostaria de ter ele, até mesmo algum outro evento menor que pague bem pra caramba, tipo um One, FC e etc, pode querer ele também. E Dana White, ele tipo assim, se a luta, ele certamente chamaria o Borrachinha pra uma renovação, até mesmo porque o Borrachinha, eu soltei no vídeo de ontem o Adesanya falando, né, que vale até a pena vocês darem uma olhadinha, o Adesanya zoando ele, falando que devolveria a virgindade anal dele. Ele também exaltou o Borrachinha, falando que ele achou legal o Borrachinha aprender a falar inglês, e agora ele tá no Twitter botando bastante coisa engraçada, e ele é um cara engraçado pro humor americano. Tem bastante fãs no Brasil e muitos fãs fora do Brasil, muitos haters no Brasil, e os haters e os fãs, eles não entendem uma coisa, eles estão no mesmo bolo, porque todos eles param pra assistir. Ou para pra assistir pra criticar, ou para pra assistir pra poder prestigiar o cara e torcer por ele. Então o Borrachinha é um cara bastante influente, então eu acho que o UFC, se deixar ele embora, vai estar jogando a galinha dos ovos de ouro fora. E a mesma coisa o Robert Whittaker. Robert Whittaker, pra mim, ele é o número 1, peso por peso, melhor. Ele é o cara que, tipo assim, ele só não é campeão porque o jogo dele não casa com o jogo do Adesanya, porque se o Adesanya não tivesse na categoria dele, ele seria campeão absoluto. Eu não vejo nenhum que seja top 1 de todas as categorias melhor do que o Robert Whittaker. Então os dois ali são dois caras que, pô, o UFC, os dois estão na última luta, e o UFC dispensar qualquer um dos dois seria burrice. Então eu já vi lutadores vindo de derrota serem recontratados. Não, você tem um contrato, na verdade, refeito, porque, né, renovado, porque a organização já aprendeu já com perdas para o Bellator passadas aí, de caras que jogou fora porque perdeu 3, 4 lutas, mas o cara, ele era vendedor. E depois o cara reescalou e tá bem. Entendeu? Então acho que o Dana White aprendeu e Borrachinha de longe. Se eu fosse um dos matchmakers, se eu fosse o Sean Shelby, se eu fosse o Hunter, se eu fosse o Dana White, eu não dispensaria o Borrachinha e tentaria negociar com ele um acordo que ficaria bom para todos os lados, pois ele é um cara que ele integra sim o top 5 da categoria. Ele engaja bem, ele vende bem tanto no Brasil quanto fora. Então, se o Dana White, quem pegar ele, vai estar bem na fita. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre essa notícia. Se você não tem o que comentar, mais uma vez eu falo, comente aqui qual é a sua cidade, seu estado que você está falando, que eu quero saber. Na próxima notícia, falando do peso médio ainda, no site Terra diz assim: sincero, treinador de Adesanya não mede palavras ao falar sobre a interrupção da luta contra Poatan. Pra quem não tá ligado, no UFC 281, né, o Israel Adesanya, ele, no finalzinho, ele tava tomando uma blitz do Poatan, e o Adesanya, ele fala que ele tava de cabeça baixa, assim, se defendendo a cabeça, o Poatan tava golpeando ele na cabeça, e o árbitro interrompeu a luta. Porém, o Adesanya, ele fala que ele tava olhando pros pés do Poatan, esperando um momento para ele poder dar uma gingada e sair.
mas o árbitro pegou e interrompeu. E aí o que acontece? Nas aspas ele fala assim: não posso sentar aqui e dizer que com sinceridade que foi uma paralisação precoce. Pessoalmente, estou feliz com a paralisação. Achei que Israel estava com problemas. De toda a minha experiência que tive no esporte, vi alguns sinais de que ele estava com problemas, disse Barema em entrevista ao Combate TV. Sincero, Barema também falou sobre a integridade física do seu pupilo. Segundo ele, caso a luta tivesse mais ações, a saúde de Adesanya poderia ter sido prejudicada. Acho que prolongar a luta por mais tempo do que quando Mark Goddard parou não seria boa para a saúde de Israel. Estou feliz com a decisão do árbitro. No final das contas, vivemos para lutar outro dia. Você nunca sabe o que pode ter acontecido naquela luta se tivesse progredido. Realmente, o Poatan estava dando seríssimos golpes nele, duríssimos golpes nele. E a verdade é uma só. O Adesanya, ele no peso médio, eu já escutei uma vez o meu ex-chefe na empresa que eu trabalhava, o Eduardo Camacho, ele falava que o Anderson Silva, na época dele, ele era trapaceiro, porque ele era muito grande para estar na categoria dos médios, ele tinha que estar no meio pesado, botar peso e lutar lá, mas ele usava da envergadura superior aos caras que de fato são da categoria dos médios. E o Adesanya vem na mesma bota. Hoje eu vejo isso na mesma bota. Tanto que o Adesanya sempre foi dominante contra os grapplers, contra os strikers e os caras x-tudo, porque ele conseguia manter a manutenção de distância, reflexo muito bom, pernas longas, braços longos, e conseguia tocar os caras para os caras não se aproximar dele. Só que o Poatan virou a criptonita dele, porque o Poatan também é grande, é maior do que ele até, é mais pesado e mais forte, não é mais rápido do que ele, mas consegue equalizar as coisas. Sei lá, para dar uma pancada na mesma pressão que o Poatan dá, ele tem que dar quase dois golpes para ser um do Poatan. Então, dessa luta, ele provou do próprio veneno o que é achar um cara grande também, forte, que pode fazer manutenção de distância boa também e minar ele, tanto que a panturrilha dele foi pro saco. Ele fala que ele perdeu a luta porque ele não estava preparado para os chutes low kicks do Poatan, minando a panturrilha dele. Então, acredito que o Adesanya, ele agora tá provando o próprio veneno. Eu não sei se o Poatan continuar como campeão, se ele vai ter interesse de continuar na categoria e continuar lutando ali. Não sei. Vamos ver, talvez ele queira ou não. E tem outros caras chegando também. Tem o Chimaev falando que quer lutar também na categoria de cima, mas embora eu já falei isso em alguns vídeos, o Chimaev ele é grande demais pro 7.7, porém ele é pequeno demais para o 83.900, porque o Chimaev ele pesa 93 e na categoria de 83 vem caras que pesam mais de 100 kg, como o Poatan. Então ele iria pegar caras maiores e mais pesados do que ele, porém o corte de peso para ele para sair de 93 até 77 é muito grande. Então, complicado pro Chimaev. Temos Borrachinha, que eu acredito que o UFC vai tentar o máximo possível não dispensar. Temos aí o Marvin Vettori, temos aí o Robert Whittaker, o Sergipano chegando, outros caras também chegando. E é isso, o Caio Borralho chegando, então a tendência é embolar mais e ficar mais complicado e a gente assistir e gostar mais. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa notícia. Meu nome é Davi, esse é o canal Passando na Guarda. Eu te convido a se inscrever e fazer parte do nosso grupo que está crescendo cada vez mais. Eu vou deixar aqui na tela outros vídeos que gostaria que você assistisse. Muito obrigado por tudo, valeu e ó, eu fui. Tamo junto.